O jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Os meus mentores eram os livros, mesmo não gostando de ler. O maior problema das pessoas é fazer a pergunta errada. Consequência. Mas sabe que as pessoas falam, não, cara, faz uma coisa muito legal, com muita vontade, com muito resultado, é a consequência de você ficar rico. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações pro mundo cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então assim, cara, eu não tiraria o olho de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim, você sabe disso. Não é? Sobre ficar rico, eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. O jogador nunca ganha no cassino. A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, pra você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades, entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você tá jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. E como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro, querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Os meus mentores eram os livros. O que mudou a minha vida, com certeza, foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. O cara, ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. O legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, ler a história do Silvio Santos, você ler a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então eu conheci Deus por causa de um livro. Descobri o que era equity através de um livro. Aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte. Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida, ela é um jogo de probabilidades, cara. Tem um problema com as massas, assim, né? Eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. O dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet, não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet.
sofrer. Quando alguém nos ataca, geralmente essa pessoa nos ataca porque ela queria estar no nosso lugar, ou ela queria ter o dinheiro que a gente tem, ou teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz, velho. Eu trabalhei muito. Eu chegava no escritório, olhava pro lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz. E a maioria das coisas que não estavam ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? Que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, precisa representar. Então tem várias coisas que não estão ao seu alcance aí. Mas se essa daí tá ao seu alcance, cara, toca o pau, velho.